noite, queridos amigos e amigas. Bem-vindos a mais uma palestra do ciclo de palestras. Hoje teremos conosco Paulo Castelar Perim, que conheceu a fé Bahá'í quando ainda era bem jovem, se tornou Bahá'í aos 15 anos de idade. Mais tarde, ele foi como pioneiro para Portugal e lá estudou em universidades portuguesas, posteriormente se tornando doutor em psicologia do esporte. Atualmente está apresentando um programa quinzenal de tributo aos Bahá'ís do Espírito Santo. Creio que todos aqui estão muito curiosos. Eu mesmo estou muito curiosa para ouvir o nosso palestrante. E apesar de muitos, ainda evitarem falar sobre o assunto morte, nós, os Bahá'ís, temos uma visão muito otimista do que ela possa significar. Então, trazendo o tema Dialogando com a Morte, Paulo Castelar Perim nos permita a alegria de ouvi-lo aqui no nosso ciclo de palestras desta noite. Seja bem-vindo e a palavra está com você. Muito obrigado. A primeira coisa realmente é agradecer a todos vocês por esse convite. Eu confesso que fiquei muito relutante, né? Era para ter feito isso no dia 19 de junho e na época eu fugi, porque é assustador, né? Para todo mundo falar sobre esse assunto. Não é que para mim seja menos assustador, porque nós vivemos numa sociedade cuja cultura é não falar sobre o assunto, não é? A gente evita falar sobre esse assunto como se, ao não falar com ele, a morte não fosse nos pegar. E se a gente falar, ela vai, imediatamente vai nos pegar e nos tirar daqui, não é? É interessante, porque estudando psicologia, você vai perceber que a morte e a doença na sociedade ocidental, ela é vista como um castigo. Tanto que a gente se refere à morte, a gente fala bem assim, nossa, era uma pessoa tão boa e morreu, como se pessoas boas não morressem, não é? Ou não devessem morrer. Ou então, aquela pessoa, nossa, teve uma doença tão pestilenta, ela deve ter feito alguma coisa ruim para ter aquele tipo de doença. Então a gente vai associando a morte, o adoecimento, como castigo, quando na verdade é um processo completamente natural e normal da existência humana, não é? E como a Vanessa bem disse, não é? Trata-se de um grande tabu. Quando eu mandei o convite para alguns amigos, alguns deles, uma pessoa falou, ai meu Deus, você vai falar sobre isso? Outro disse, nossa, você tem tanta coragem, como se é preciso realmente disso. Eu queria, antes de qualquer coisa, porque acho que tem pessoas aqui que não são Bahá'ís, dar só uma introdução rápida da fé, né? Que assim, a fé Bahá'í é uma religião universal que tem como objetivo e ensina três unidades: a unidade de Deus, que só existe um Deus; a unidade das religiões, né? Que só existe uma religião, porque é a religião de Deus, que é manifestada de acordo com o tempo e a necessidade de cada cultura; e a unidade da humanidade, que todos nós somos iguais perante Deus. Então, também a concepção Bahá'í acerca da morte é um pouco diferente daquilo que nós vemos na nossa cultura. Eu não vou entrar muito profundamente nessas questões, porque acredito que grande parte de vocês tem muito mais conhecimento do que eu tenho acerca dessa temática. Mas estou aqui muito mais para partilhar a minha própria experiência, não é? Eu acho que, não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho um câncer grave, não é? Mas já tem mais ou menos uns 3 anos isso, e por isso tem tido algumas experiências nesse dialogar aí, que a gente chama de dialogar com a morte, né? Às vezes você, quando tem uma doença crônica, uma doença que pode te levar à morte, você aprende a conversar com ela, não é? E a tornar, de certa forma, até um pouco amiga dela. Mas, antes de qualquer maneira, eu acho que é importante a gente perceber uma coisa. A pandemia, ela trouxe uma forma, obrigou
todo mundo a conviver mais próximo com a morte. Não é? Todo mundo ficou muito assustado, estamos muito assustados, vendo muita gente morrendo, não é? Estamos enclausurados em nossas casas, e eu acho que isso trouxe uma forma diferente, ou pelo menos deveria trazer uma forma diferente da gente se relacionar com a vida. E vamos tentar, eu acho que tem uma coisa, eu coloquei algumas colinhas aqui para não me perder muito, e eu acho que é interessante algumas questões que elas podem nos trazer alguma reflexão acerca do que é esse viver sobre essa perspectiva. Nós, como seres humanos, a gente tem frequentemente um mecanismo de negação com a morte. A gente sempre acha que o outro vai morrer, alguém vai morrer, menos eu. Não é? Eu nunca penso acerca da minha morte, eu sempre penso na morte dos outros seres humanos e sei claramente que a gente até usa isso, a gente fala bem assim, né? A única coisa que a gente não pode mudar, e a gente tem certeza, é da morte. Mas não da nossa. A gente sempre, nunca, não sei quantas pessoas aqui fazem uma reflexão clara, não é? E tem clareza de que a qualquer momento nós podemos morrer. Não é? A gente pode terminar aqui essa palestra. A gente estava falando há pouco de pessoas que tinham recentemente morrido. Alguns membros da comunidade Bahá'í recentemente também faleceram. Não é? E constantemente a gente lida com essa perspectiva. Mas a gente lida com o processo de negação. Não é? A gente sempre acha que isso não vai acontecer com a gente. Quando você é acometido de uma doença grave, você perde essa possibilidade dessa negação. O que a princípio pode parecer algo ruim, mas na verdade não é. É uma coisa muito boa. Eu não sei se vocês viram o Gilberto de Amistai, que faleceu ainda esse ano, recentemente, vítima de um câncer de pâncreas. Ele era jornalista daquele Catraca Livre. Né? Ele falou uma coisa muito bacana. Ele falou bem assim: eu não desejo para ninguém a experiência de viver com câncer, mas desejo para todo ser humano a experiência de viver compreendendo a sua finitude. Né? Então, o que ele chama a atenção? Da importância que a gente perceba que nós somos finitos nessa existência, pelo menos nessa existência, né? Assim, os Baha'is acreditam firmemente que existem outras vidas, né? Outros mundos de Deus. Mas mesmo para quem não acredita, ter a experiência da finitude pode ser uma experiência muito importante. No caso dele, ele relata várias coisas, dele ficar inebriado com a natureza, de perceber tantas coisas que ele havia dado importância na vida dele que não eram tão importantes assim. Não é? E isso é muito bacana. E aí é uma coisa que eu busco. As pessoas falam assim: Paulo, você para de pensar que você está morrendo, não pensa nisso. Eu falei, mas todo mundo está morrendo, eu também. Né? Eu tenho o privilégio, que eu acho que é um privilégio, de quando eu vou no médico, eu vou cada 2 meses, a médica vira e fala assim: aí, seu Paulo, que bom, né? Ganhamos mais 2 meses, ganhamos mais um tempo. Eu falo, tomara que a gente ganhe muito tempo, entendeu? Mas, não sei se as pessoas aqui, quando vão ao médico, o médico fala isso, né? Você ganhou um tempo. E eu acho fantástico, porque é um tempo para servir a Bahá'u'lláh. É um tempo para nos tornarmos um pouco melhores. Né? Eu vou pegar uma cola minha, porque eu acho que é importante, que eu não quero ler uma citação de Bahá'u'lláh errado. Né? Ele fala assim: ó filho do ser, examina-te a ti mesmo a cada dia, antes de ser instado a prestar contas, porque a morte, sem prenúncio, te haverá de sobrevir e será chamado a responder por teus atos. Eu acho isso fantástico. Né? E Bahá'u'lláh, de qualquer maneira, afirma que a morte há de sobrevir no momento que você não espera. Então, quando você tem uma doença que teoricamente vai te matar, né, você começa a aprender a conviver com isso, a não ter mais tanto medo assim. Eu tenho um pouquinho, tanto que eu relutei em vir aqui, fiquei adiando, fiquei enrolando, entendeu? E para poder chegar aqui, e
até queria citar que eu acho que a questão que a gente criou, o Grupo Bahá'í Espírito de Luz, dos tributos, né, a pessoas que já faleceram, me deu muita força, porque a gente foi convivendo com a história dessas pessoas, lá quando a gente começou lá com o tributo do Seu Razi, no Dia dos Pais, depois passou por todos os outros, a gente foi aprendendo como que essas almas não só serviram à fé, mas como elas enfrentaram os seus passamentos. E é invejável, você vê assim e fala, nossa, pai, tomara que eu tenha essa coragem, que eu tenha essa força, não é? Tomara que na hora do meu passamento eu não fraqueje. E Bahá'u'lláh também chama a nossa atenção, né? No sentido de que nós podemos ser grandes fiéis no momento da nossa morte, a gente fraquejar. Eu não vou falar sobre vida depois da morte, porque o tema é morte, não é vida depois da morte, né? E até porque eu não sou erudito nessa temática. E sobre a morte, eu acho que tem uma coisa muito linda mesmo, que Bahá'u'lláh fala. Ele fala, fiz da morte a mensageira do teu júbilo. A luz eu a fiz derramar sobre ti o seu esplendor. Por que te ocultas desse esplendor? Eu acho que é uma fala tão bonita, que nos cabe tanta reflexão. E, na verdade, é uma reflexão que eu suponho, para mim, pelo menos, era mais fácil quando eu tinha aquele processo de negação comigo. Que isso não vai acontecer comigo. Então, era muito mais fácil. Eu lembro esqueci o nome dela agora, que fazia Sai de Baixo, não a outra que está viva ainda. Eu não, vou lembrar daqui a pouco, eu lembro. O Alzheimer também está comendo. É, que ela falava bem assim, ser feliz é muito fácil. Quero ver ser feliz depois de 50 anos. Porque depois de 50 anos, a morte começa a se aproximar de você, você obrigatoriamente tem que fazer uma reflexão sobre ela, né, sobre a sua vida, e aí torna um pouquinho mais complicado, porque até então tudo é muito tranquilo, muito fácil, né? E eu acho que assim, há uma coisa que eu acho importante deixar claro, pelo menos no meu processo. E aquilo que a gente vai falar aqui são as minhas experiências, as minhas, como fala, aquilo que aconteceu na minha vida e como eu fui interpretando isso para mim, não é? Que talvez possa ajudar algumas pessoas a fazerem algumas reflexões, mas que é só a minha experiência, a minha vida, né? Que eu gostaria de partilhar um pouco com vocês. Então, em 2017, início de 2017, eu fui em peregrinação, na minha segunda peregrinação, a Haifa, né? E lá foi maravilhoso, como sempre, né? Peregrinação, eu lembro que naquele início da abertura da peregrinação, quando a gente foi recebido na casa dos peregrinos, e depois você entra para ir ao túmulo do Bab e de Abdu'l-Bahá para fazer oração. E eu comecei a chorar, 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 chorar. Eu não estava doente não, tá? Chorar muito, e eu não me sentia digno de estar ali. E eu falava, Paulo, vai embora, como é que você ousa entrar no santuário do Bab, no santuário de Abdu'l-Bahá? E, claro, eu tinha vergonha de voltar também, né? Então, fui. E quando cheguei no santuário de Abdu'l-Bahá, que eu coloquei minha testa no chão, era como se Abdu'l-Bahá passasse a mão na minha cabeça e falasse, a gente sabe que você é um pecador, um grande pecador, por sinal, mas pode ficar aqui, não tem problema não. E esse processo todo da peregrinação, eu acho que estava já me preparando para todo o enfrentamento que eu ia ter que fazer, não é? No final de 2017, eu fiz uma cirurgia bariátrica, eu estava muito gordo, tinha sido aconselhado pelos médicos a fazer. Fiz essa cirurgia, correu tudo bem. Desculpa, eu me enganei. Foi final de 2017 eu fiz a cirurgia. Desculpa, no final de 2016. Então a peregrinação foi no início de 2016, me perdoe. Então no final de 2017 eu fiz a cirurgia, 2016 eu fiz a cirurgia, e aí em 2017 eu já estava liberado pelos médicos para fazer abdominoplastia, porque você fica com muita pele assim na barriga, não é? E nessa cirurgia, eu falei, não vou fazer, não vou, não vou. Finalmente eu decidi, vou fazer. E a gente está no Novembro Azul, vocês sabem disso, né? Que é um mês de prevenção ao câncer de próstata. Semana passada, essa semana ainda, na terça-feira,
eu fiz uma live com um dos atletas com que eu trabalho, e foi muito mais legal, porque a gente falou sobre câncer de próstata, prevenção, preconceito e espiritualidade. E nessa live eu pude falar sobre a fé. E tiveram mais de 900 pessoas que já assistiram essa live e fizeram lá os comentários. Tem uma coisa muito bacana. E aí, eu então fui fazer os exames para o pré-operatório para fazer essa abdominoplastia. Quando eu cheguei lá, o médico falou, ó, apareceram nódulos no meu fígado. E o médico, esses nódulos são malignos ou não. 90% eles são benignos. Eu falei, mas doutor, e os 10% aí que sobra? É o meu fígado, não é do senhor, não. Brinquei, ele falou, não, tem que esperar. Eu falei, beleza, vamos esperar. 40 dias depois, esses nódulos que eram 6 passaram a ser 13. Né? E aí eu já chamei meus 2 filhos e falei, ó, eu tô com câncer. E o filho mais novo falou, pai, você não é médico, como é que você sabe? Meu amigo, olha aqui, se isso aqui não for câncer, vai ser uma doença muito pior, é melhor de ser câncer. E, na verdade, era um câncer, né? Um câncer com metástase, era um câncer de próstata com metástase de fígado e de osso. Por que eu estou contando essa história? Por conta de eu falar dessa proximidade com esse processo. Né? E aí eu me lembro, eu fiquei tranquilo, assim, eu não sou uma pessoa que fico muito... Não sou. Eu lembro que um amigo perguntou para mim, Paulo, você nunca perguntou por que você? Eu falei, não, nunca me perguntei por quê. Podia ser eu, pode ser outra pessoa, né? E se foi para mim, eu tenho que pensar para que eu vou fazer com isso, né? Que atitudes eu vou tomar? Fala sobre a dor e o sofrimento. Que a dor é uma coisa constante, permanente da vida. O sofrimento é uma escolha que a gente vai fazer, né? Se a gente vai escolher sofrer ou não. E aí eu me lembro de ter ido procurado vários oncologistas, né? Teve um momento só que foi a primeira vez que o oncologista falou assim para mim: você vai fazer um tratamento paliativo. E eu, na minha ignorância, acho que eu fiquei meio atordoado. Falei, para que eu vou fazer então? Ele falou, para não morrer, né? Se não fizer, você vai morrer. Então, faça o tratamento. Mas por que paliativo? Porque não tem cura. E naquele dia, eu estava na cidade de Curitiba, que eu tinha ido lá para ver um médico que achava que era muito bom, e é muito bom. Eu fiquei perdido. Eu não consegui chegar. Geralmente eu dirijo em Curitiba muito bem, porque eu conheço bem a cidade, mas não consegui chegar no meu destino. E aí liguei para o meu amigo e falei, olha, eu estou perdido. E foi poucas ocasiões em que eu me sentia assim, né? E aí era interessante que o meu PSA, que é a medida de câncer de próstata, em junho de 2017, era 2,8. Em fevereiro de 2018, era 720. Então, vocês veem que em 6 meses houve uma mudança extrema, de 2,8 para 720. E quando eu estava no médico, falando com ele, ele falou assim, Paulo, São Paulo, pede a Deus, agradeça a ele, depois que eu comecei o tratamento, né? Se o seu PSA estiver abaixo de 500. Eu falei, tá, tranquilo, graças a Deus, tomara que esteja. Quando eu fui fazer o exame, depois dos 3 meses iniciais do tratamento, o meu PSA era 8. Tinha caído de 720 para 8. E eu tinha pedido à Assembleia Nacional para fazer orações por mim. E imediatamente eu associei a essas orações da Assembleia Nacional por mim e, na minha concepção, pelo amor de Deus, para mim foi um milagre que Bahá'u'lláh me concedeu. Não estou dizendo que seja milagre, pelo amor de Deus. Né? Entendo o que eu estou falando da minha experiência, daquilo que eu vivenciei. E, a partir daí, eu tentei sempre levar isso da melhor maneira possível. Não é? Sempre tentando não ficar muito preocupado, nem muito angustiado com essas coisas todas. Né? Até eu me lembro que meu filho mais novo, uma vez quis ir comigo ao oncologista. Eu falei, tá bom, vamos. Quando chegou lá, ele falou assim, eu queria fazer uma pergunta para mim, oncologista. Ela olhou para mim e eu fiz assim com a cabeça.
qual é o estadiamento do meu pai? Ela olhou para mim de novo e falei assim. Ela falou, é 4. Ele falou, 4 de quanto? Ela falou, de 4. Ele olhou para mim assustado e falei, calma, fica tranquilo, isso não é um problema. Entendeu? É claro que é um problema, mas não é um problema, por quê? Porque nós somos barrais, não é? A gente acredita que existe uma outra vida, uma outra existência, e que, naturalmente, aquilo que Bahá'u'lláh manda para você, a gente sabe disso também, é de acordo com a nossa capacidade de suportar isso. Não é isso? Bahá'u'lláh não promete que não vai dar nada para ninguém que ele não seja capaz de suportar. Por favor, eu estou falando só, mas eu às vezes tenho medo de falar porque... né? Mas eu acho que eu não sou uma pessoa corajosa, não sou mesmo. Para você ter ideia, nessa coisa da Covid, eu passei 7 meses na minha casa, fechado, sem sair. Eu não colocava o lixo na rua. Então eu consegui um esquema aqui que eu não precisava encontrar com ninguém, não precisava ver ninguém, não precisava sair. Porque era o grupo de risco, minha imunidade é muito baixa e eu tinha câncer. Finalmente, em início de outubro, eu precisei ir ao hospital fazer radioterapia. Quando eu fui no hospital fazer radioterapia, eu fui contaminado pela Covid. E eu me lembro que durante esses 7 meses que eu estava aqui, eu falava, gente, se eu pegar Covid, eu vou direto para o Paz Eterno. O Paz Eterno é um cemitério que tem aqui em Vitória, entendeu? Porque eu tinha todos os sintomas, sozinho. Imagina, sozinho numa casa, só tendo contato online, não é? Eu tinha todos os sintomas. Teve um dia que eu acordei, eu não conseguia respirar. Eu falei, nossa, é agora. Mas quando eu peguei na mão o resultado, eu olhei, falei, ixi, fui contaminado, né? E por acaso eu estava em Curitiba. Então eu fui para o isolamento, fiquei lá. Né? Aconteceu uma coisa muito engraçada. Desculpa, eu preciso contar, porque eu acho que vale a pena a gente rir um pouco dessas coisas todas. Eu aprendi na vida que rir de coisa boa é fácil. O bacana mesmo é rir de dificuldade. Né? E aí, eu estava no 8º dia de contaminação da Covid, numa cidade que não é a minha cidade, isolado, e liguei para a tia da minha nora, que é médica da Unimed, que atende pela Unimed, que dá informação sobre Covid. Aí liguei, estou falando com ela, ela falou, Paulo, o grande problema é que do 8º ao 11º dia, as pessoas não têm nada e de repente morrem. Eu falei, meu pai do céu, eu estou no 8º dia. Aí eu falei, tá bom, ótimo, tá bom. Eu queria encerrar o assunto e ela continuava falando e eu querendo encerrar o assunto. Finalmente consegui encerrar o assunto, não é? E eu não tomei nenhum remédio, porque eu tenho problemas de saúde, que todo mundo já sabe, né? E eu só fazia oração. Pedia para rolar, falar, olha, Paz Eterna está longe, deixa eu chegar lá, né? Tinha um tributo que eu acho que era do seu Ali, do Dona Efate. Aí eu comecei a fazer oração para ele, falando, do seu Ali, Dona Efate, ajuda aí para eu chegar lá, para poder estar tudo bem, né? E graças a Deus passei bem, eu não tive nenhum sintoma assim grave, né? E só fiquei muito cansado e isso passou, né? Eu me lembro, por que eu estou falando isso? A Márcia Cabrita, não sei se vocês ouviram falar nela, a Márcia Cabrita era atriz do Sai de Baixo. Ela fazia de empregada do Sai de Baixo. Márcia Cabrita teve um câncer de ovário, salvo erro da minha parte, em 2013 e faleceu em 2017. E ela fala um pouco sobre estigma, porque eu acho que para quem não é Bahá'í, para quem não acredita muito em Deus, é muito difícil lidar com essas questões. Para a gente é um pouco mais fácil, né? E ela falava assim, que primeiro os estigmas ligados ao câncer, porque é uma doença que até pouco tempo as pessoas nem se referiam a ela pelo nome, falavam aquela doença, e falavam baixinho, né? Para ninguém. Mas hoje já mudou, as coisas mudaram, né? Quase todos os cânceres que existem têm cura, especialmente aqueles que o diagnóstico é muito precoce. No meu caso foi um diagnóstico muito precoce, mas já em 4.4, né? 4 de 4. E ela falou uma coisa interessante, ela falou bem assim, que eu não pude fazer a voltinha que as pessoas esperavam da Mulher Maravilha, né? A Mulher Maravilha que faz aquela voltinha, porque eu não morava na Marvel, eu morava na Gávea. E quando eu fiz a minha voltinha, eu fiz me segurando nas pessoas que eu amava.
ela falou uma coisa interessante. Ela falava assim: eu não estava muito mais do que para figurante da lista de Schindler. Então, eu não me sentia corajosa, não me sentia nada. E aí ela chama atenção para um fato interessante. Ela fala bem assim: eu espero que as pessoas parem de dizer para mim que a minha fé em Deus vai me salvar, que o amor dos meus filhos vai me salvar. Porque se eu morrer, significa o quê? Que eu não tinha fé em Deus? Que eu não amava meus filhos? Que o amor dos meus filhos não foi suficiente? Que o amor que eu tenho por Deus não foi suficiente? Porque as pessoas acabam colocando um estigma muito grande em quem vive com doenças crônicas. Imagina aquilo que a gente falou no início, né? Se as pessoas não gostam de falar sobre morte, muito menos elas querem ouvir de alguém que está teoricamente morrendo falar sobre esse assunto. Elas querem, na verdade, uma distância. É como se elas não quisessem. Parece que você vira o representante da morte na Terra, entendeu? Então é como se, de repente, falar sobre o assunto ou chegar próximo, às vezes eu tenho que conversar sobre algumas coisas práticas, né? Com os meus filhos, tive que conversar, né? Eu acho que algumas pessoas que passaram por isso, eu sei de gente que está aqui que passou por isso já. A gente tem um testamento para fazer, né? Nesse testamento, a gente tem que colocar lá as instruções para um possível funeral Bahá'í, né? E eu não queria perder nada disso, eu queria fazer tudo certinho. Então, organizei tudo, minha casa está tudo organizado, já tem tudo que um Bahá'í precisa para o seu oferecimento, já está pronto. E tive que avisar meus filhos, falar, olha, tá em tal lugar assim, assim, em tal lugar vocês encontram meu testamento, em tal lugar está isso, e, tal. E meu filho ficava desesperado, pai, para de falar sobre isso. Eu falei, por quê? Qual o problema? A gente está falando de uma coisa prática que precisa ser resolvida. A gente não está falando aquela história que eu falei, não falar sobre isso não significa que isso não vai acontecer nas nossas vidas, né? Bom, eu tenho uma coisa clara para mim, né? É que aquilo que o Gilberto Janstein fala, que é, logicamente eu estou citando ele porque ele fala uma coisa sobre câncer, mas que Barrola fala de maneira magistral, não é? Que a gente tem que cuidar do nosso dia a dia, porque a morte vai nos sobrevir e a gente será chamado a prestar contas da nossa vida. O que para mim significa esse prestar contas, no meu entendimento daquilo que é ser Bahá'í? É tentar fazer a melhor possível, não é? Tentar fazer coisas boas, tentar me tornar uma pessoa um pouco melhor a cada dia, para que quando a morte chegar, possa me encontrar na melhor paz, que eu acho que é o que todo mundo quer, não é? Ter uma boa passagem, poder passar desse mundo para outro mundo uma paz quanto melhor possível. E aí eu volto de novo aos tributos, né? Foi muito bom para mim, tem sido muito bom, porque eu tenho visto como. Eu lembro, acho que nunca vou esquecer a foto do seu Raso fazendo assim no dia que ele faleceu, entendeu? É, a alegria que alguns dessas pessoas mostraram na hora do seu falecimento, ou bem próximo ao seu falecimento, entendeu? O momento que o seu Chapur vira para Neda, a filha dele, e fala: por favor, peça a Bahá'u'lláh que eu vá. E 2 minutos depois, ele falece. Entendeu? Então, todas essas coisas, essas pessoas terem podido passar dessa vida para outra, né, com essa certa tranquilidade, nos dá um pouco de paz. Né? Bom, eu acho que eu já falei muito. Eu acho que talvez fosse mais bacana a gente abrir para debate, para conversa. Não sei, Dona Guite, a Vanessa, o que, que acha? E, assim, eu já falo que para coisas muito profundas sobre vida depois da morte, pergunte para a Dona Guite, não para mim. Né? Mas o que eu puder fazer para ajudar vocês a compreender esse processo enquanto alguém que lida com isso no seu dia a dia, né, eu acho extremamente válido. Né? A minha exposição, ela não tem outro objetivo senão que a gente possa fazer uma reflexão das coisas da fé a partir da experiência que um Bahá'í está tendo com essa questão. Não é? Que eu acho que isso é importante. Eu não acho que eu sou... Às vezes, alguns Bahá'ís falam assim, nossa, é tão bom você ver no seu estado você rindo. Eu tenho tanto medo, porque eu não quero ser exemplo para ninguém, não sou exemplo para ninguém. O nosso exemplo é Abdu'l-Bahá, não é?
E é isso. Se alguém tem perguntas, estamos aqui. Paulo, muito obrigada por ter compartilhado a sua história. Eu não lhe conhecia, né? E é um prazer enorme conhecer você e ter contato aí com a sua história e de uma maneira tão diferente que eu acho que a gente nunca teve dessa forma no canal, né? Alguém contando a sua, palestrando sobre a sua própria história e ligando aos ensinamentos da fé. Realmente é difícil mesmo falar que você com esse sorriso, com esse semblante tranquilo, tem passado por tudo isso, né? Então é sim um exemplo para nós. Que bom que nós gravamos isso e depois a gente dispõe, né, no nosso canal para que outras pessoas também possam entrar em contato com a sua história e, né, se inspirarem. E agora temos um momento de perguntas, comentários, contribuições que a Ana Paula vai coordenar. Eu só queria falar duas coisas. Assim, houve um momento que, logo no início que eu tinha o diagnóstico e tal, eu morava sozinho, né? E aí teve um dia, não sei porquê, um sábado à noite, eu estava vendo TV até, estava vendo uma série qualquer, me bateu uma tristeza imensa, imensa, imensa. Um medo de que eu não ia ver meus netos, meu filho ia casar, de que eu não ia ver meu filho casar, meu filho mais novo. E aí eu liguei para ele, falei, Cirus, vem cá, vem cá. Ele falou, por que, pai? O que está acontecendo? Quando eu falei, vem cá de novo, eu já estava chorando. Aí ele chegou lá, eu chorei, 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 chorei. Aí ele falou, tá vendo, pai? Eu sabia que você estava mentindo, que não é nada disso, sorriso seu, não é nada disso. Eu falei, calma, rapaz, calma, não é assim, não é? De vez em quando, a gente é humano. E aí, você quer que eu chore com quem? Com você que é meu filho. Não vou ficar chorando no meio da rua, né? Então, houve esse dia, né? E na pandemia também foi muito duro para mim, porque eu fiquei isolado, com muito medo do que pudesse acontecer comigo, porque a gente ouviu muita coisa, né? Mas eu costumo colocar na minha vida aquilo que eu acho que é alegria, não é? Os bairros têm que ser felizes. Abdu'l-Bahá é o exemplo perfeito de alegria, de bom humor, não é? Então eu tento sempre trazer isso. Esse atleta com que eu falei que a gente fez uma live, se vocês puderem assistir, assistam, que foi muito legal. A gente tem uma história interessante. A gente estava em Praga, que eu acompanho eles para viagem internacional e nacional e tudo mais. E no hotel, ele virou para mim numa conversa e falou assim: Paulo, qual é o seu ascendente? E meu ascendente é câncer. Eu falei, câncer. Ele começou a rir e eu comecei a rir também. E aí tinha mais a Duda, que é uma atleta do voleibol, e o técnico dela. Ela olhou e falou assim, ela olhou assustada, ele olhou e falou, vocês estão rindo do que eu estou pensando? Eu falei, estamos, não tem problema. Eu não estou rindo da doença, nem do... Eu estava rindo daquilo que a gente vive, que não é... Eu não sei se vocês conseguem entender. Não é debochar, é rir daquilo que é tão pesado, né? Se a gente tornar o que é pesado e mais peso, só vai complicar mais ainda. Desculpa, Ana Paula. Nossa, imagina, não tenho o que desculpar, só temos a agradecer, e muito. É realmente um assunto desafiador e colocado de uma forma muito surpreendentemente leve. O Surab se escreveu, acredito que ele queira fazer uma pergunta ou algum comentário pessoal, pessoalmente, né? Então, fique à vontade, querido. Chega mais perto. Quando eu vim ao mundo, todos riam e eu chorava. Quando eu parti, todos choravam e eu ria. É um pensamento Bahá'í, não? Isso, é do poeta libanês Gibran Khalil Gibran, que esteve na presença de Abdu'l-Bahá. Maravilha, contribuição fantástica. Pode. Fique à vontade. Só completar, ele fez um retrato de Abdu'l-Bahá, ele pintou Abdu'l-Bahá, é um retrato belíssimo que ele fez de Abdu'l-Bahá, e aquele livro dele, O Profeta, ele descreve Abdu'l-Bahá, é lindo. Quem não leu ainda esse livro, por favor, leiam, vocês vão ver Abdu'l-Bahá em cada página, é lindo.
Eu tenho aí o livro. Nós temos esse livro. É lindo. Já li várias vezes. A editora Bahá'í tem? Não é um livro da editora Bahá'í. Não, nas livrarias tem. É só Caio Gibran, né? Isso. É um livrinho pequeno, até, mas é muito bonito. Ok. Você vai querer comentar alguma coisa, Paulo? Que eu achei que você fosse falar. Não. Não, então eu vou ler aqui que o Cyrus colocou, muito bonito. Ele diz o seguinte: que felicidade poder participar de uma palestra tão leve, de um tema conhecido como tão pesado. Gostei demais de ter tido a possibilidade de ouvi-lo. Não te conhecia e só tenho a te agradecer. E o Carlos tem uma pergunta. Ele coloca assim: Paulo, você é doutor em psicologia do esporte, algo que remete à saúde e à vida. Como você aproveita este conhecimento diante deste desafio que você enfrenta? Olha, eu vou falar que tem sido uma grande oportunidade de ensinar fé. Isso aí, sem dúvida. Eu ousaria dizer, espero que o Paula não ouça, que eu não trocaria hoje não ter câncer. Porque o fato de eu ter câncer me trouxe uma perspectiva muito bacana da vida. E abriu muitas portas para o ensino da fé. Então, aqueles atletas que não conheciam a fé, hoje conhecem. Exatamente porque a minha atitude, 90% das vezes, é uma atitude tranquila em relação a isso. Não é? Uma atitude de naturalidade. Tipo assim, eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada. Não é? Porque qualquer um de nós aqui, inclusive eu, porque aí eu tento não me perder. O que é não me perder? Quando alguém vem e fala para mim, mas Paulo, todo mundo vai morrer. Eu falo, mas eu estou aqui com um revólver na minha cabeça. Por quê? Porque eu sou masoquista? Não. É porque eu não quero perder essa dimensão que o Baha'u'lláh fala de estar atento. Que o Gilberto de Amistai lá diz, não é? Que é esse privilégio de respirar a finitude. Porque isso nos impulsiona cada dia a fazermos coisas melhores, a sermos melhores pessoas. Eu acho que cada dia é uma renovação da vida, não é? Então, eu me lembro, Dona Guite, eu vou contar, eu não cheguei nem a falar para a Dona Guite, mas eu estava marcado para o dia 19 de junho, eu vim aqui falar. E no dia 30 de maio, eu acordei muito eufórico, pensando como é que eu ia fazer. Até mandei para a Dona Guite um monte de coisa que eu ia falar, que ia ser assim. Naquele dia, eu passei muito, muito mal. Muito mal. Entendeu? Eu achei que naquele dia eu fosse morrer. E aqui sozinho dentro de casa, sem nenhuma ajuda de ninguém. Então, minha tensão arterial chegou a 18/12. E depois de eu tomar um remédio, que eu consegui que alguém trouxesse aqui para mim, não abaixava. Né? E eu falei, meu pai, eu não posso fazer esse negócio, não. Eu tenho que ficar quietinho, entendeu? Deixa eu fazer quando eu estiver mais preparado. Porque eu achei que não estava ainda preparado para vir aqui e falar com tranquilidade. Entendeu? Não sei se respondi a sua pergunta, Iglesias, eu nem sei mais qual era a pergunta. Ele faz uma relação pelo fato de você ser doutor em psicologia do esporte. Tá, mas eu acho que assim, é claro que o nosso adoecimento tem a ver com multifatores, né? Com fatores que são individuais, com fatores que são sociais. Não é? O câncer, por exemplo, é uma doença do nosso século. Muita gente tem câncer, muita gente vai morrer de câncer, não é? Como vai morrer de outras coisas também. Então, assim, eu continuo trabalhando com essa galera, que tem um respeito muito grande por mim, que eu até me orgulho, porque agora, o ano passado, ano retrasado, eu fiz campanha durante algumas etapas do voleibol de praia, que é com quem eu trabalho, sobre conscientização da prevenção ao câncer de próstata. E nesse ano, que eu não fui, não tem público, eles fizeram. Quer dizer, toda a CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol de Praia, fez uma grande campanha nas mídias sociais sobre câncer de próstata. E eu me sinto orgulhoso porque um pouquinho eu pude contribuir para isso. Então, assim, eu acho que não há impedimento, muito pelo contrário.
Eu acho que é uma coisa muito bacana, não é? E assim, juro para vocês, o amor dessas pessoas por mim só aumentou. Nossa relação, ela foi consolidada, entendeu? Acho que é isso, né, Ana Paula? Não sei quem foi que perguntou, se quiser que eu esclareça alguma coisa a mais. Acho que sim. Tem uma pergunta aqui do Marcos Oliveira. Ele diz assim, Paulo, pensas que a morte é a experiência mais importante, mais solitária que temos nas nossas vidas? Eu acho difícil responder isso, sabe? Mas eu também uma vez pensei, sabe, Marcos, sobre isso. Quando uma amiga, eu falei assim, que a gente morre sozinho, não é? E que... Mas, assim, eu tenho agora umas dúvidas, porque, no fundo, você tem alguns amparos, não é? Principalmente a gente tem o amparo de Deus, porque, assim, nos momentos em que eu me sinto um pouco fragilizado, ou estou mais fragilizado, o grande recurso que eu tenho é fazer oração, não é? E essa oração que eu pedi, que gentilmente vocês permitiram que a Rosana fizesse, e eu agradeço muito a Rosana por ter feito, não é? Ela exatamente fala disso. Dele, tão somente dele, busque o que quer que busques. Né? Que ele faz aquilo que lhe apraz. Quando você tem claro isso, que seja o que for que vai acontecer, é o desejo de Deus, você fica mais tranquilo. Entendeu? Então, se eu estou aqui, eu agradeço a Deus por estar aqui. Né? Como que um ser humano como eu, com câncer, com imunidade zerada, porque eu estava fazendo radioterapia, pega Covid e não acontece nada. Entendeu? E, tipo assim, eu tenho consciência clara. Se eu não tivesse... Lembra que eu falei, que eu contei que, por um acaso, eu descobri o câncer. Se eu não tivesse descoberto, eu já estava morto, gente. A Paula já me deu 3 anos a mais de vida. Porque se eu não tivesse descoberto, era completamente assintomático. Lembra que eu falei que o fígado estava com 6 nódulos, passou para 13 em 40 dias? Imagina em meio ano. Quando eu tive o diagnóstico, o médico falou assim, olha, se for câncer de fígado, você vai ter que entrar direto para a fila de transplante de fígado. Entendeu? Então, Marcos, eu acho que no fundo é uma experiência, sim, individual. Não é? Porque só você é que sabe. Tem uma música brasileira que fala assim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não é? E nós sabemos como é que é a nossa relação que a gente vai estabelecendo com Deus. Não é? E acho que a minha relação hoje com o Bahá'u'lláh, com a fé, com o serviço à causa, é muito melhor do que era há 3 anos atrás, do que era há 10 anos atrás, do que era há 40 anos atrás, quando a gente se conheceu. Eu e você. Não é? Que a gente estava em Portugal junto com o Wilson, não é? A gente era pioneiro, era ativo na fé. Mas hoje eu acho que é muito mais intenso. Até porque o tempo pode ser muito curto. Mas não é só para mim, é para qualquer um de nós, né? Quando eu falo isso, não estou dizendo que eu vou morrer. Pode ser que vocês morram antes de mim. Ô, Paulo, estás a me fazer mais velho do que o que eu sou. Não foi há 40 anos, foi só há 38. 38. Faltam 2 nessas Verdade, contas. verdade. Ah, Verdade. e tiveste cara em 16, não foi? Tiveste cara em 16, e quando vieste contaste a nós, ou a mim, ou o Rogério. Sim, sim, Foi em 2016. 16 a 17. E ficaste de voltar, a gente está à espera. Deixa acabar a pandemia, né? Mas olha, aquela palavra oculta, não, aquela outra frase, aquela outra que tu que leste, me ajuda um bocadinho a entender aquelas palavras, porque de fato é um bocado complicado. Aquela não foi a primeira que leste, a segunda que tem podias ler de novo? Fiz da morte a mensageira do teu júbilo. Não sei se é essa. A outra foi examina-te a ti mesmo a cada dia antes de ser Não, instado não, não, apresentador. depois dessa. Fiz da morte a mensageira do teu júbilo, porque lamentas? A luz eu fiz derramar sobre ti o seu esplendor. Por que te ocultas desse esplendor? Pois é, isso que eu gostava de entender. O que é essa observação? Ocultas, como te ocultas desse esplendor?
alguém pode se ocultar se o esplendor for a morte, for a passagem para outra vida? Eu acho isso, mas aí o Dona Guide pode ajudar outras pessoas também, Pelo que amor de é Deus. pelo medo, né? Tipo assim, por essa coisa que está colocado de que a morte é um... Olha, lembra... Nossa, eu esqueci do filme, Ana Paula. Esqueci completamente que eu ia mostrar um pedaço de um filme, esqueci de tudo, esqueci de filme, esqueci de tudo. Eu sou Eu louco também mesmo. esqueci. Completamente, mas olha Mas estava só. tão bom tudo que não fez É, falta. Foi isso. o Bob Foster, na década de 80, ele fez um filme fantástico, chamado All the Jazz. O show deve continuar. Se alguém puder assistir, é maravilhoso. O que ele faz? Ele pega a morte. O filme é história. Eu vou dar um spoiler, mas não tem problema. O filme é de 80, né? Não tem mais motivo para não dar spoiler. Então, o que acontece? Ele está morrendo e ele é o produtor de teatro. Então, ele está fazendo uma peça teatral, musical, né, sobre a morte, mas ele está morrendo ao mesmo tempo. E aí a morte aparece não como aquela caveira com uma foice na mão, mas como uma mulher linda, 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 que começa a seduzi-lo. Então ela começa a seduzir ele de tal forma que ele começa a se sentir atraído por ela. Então essa passagem, claro que ali tem outras coisas que não são barrais, né? Mas essa já mostra, eu acho que pela primeira vez, que a morte não foi vista no nosso ambiente ocidental como um castigo, como alguma coisa ruim. No meu entendimento, é isso, não é? Não é que você pode se ocultar da morte. A morte não, ela vai te buscar onde você estiver, não é? Mas é um bicho que está aqui pronto a te destruir. Não, para Bahá'u'lláh realmente é a passagem para uma outra existência, uma existência que, segundo ele, é teoricamente muito melhor do que essa. Só que a gente não pode compreender, não é? A gente não tem o entendimento suficiente para entender isso. Mas eu não sou erudito dentro da fé, Wilson, para te responder, sabe? Eu acho que tinha que ter, talvez, Dona Guite ou outra pessoa que possa ajudar. Para de falar que eu vou responder. Tem muito mais gente aí para responder. Dona Guide, é porque a senhora era mãe da nossa comunidade, então, como um filho obediente, eu sempre, não é? Não tem Não, jeito, sabe? Me deixa eu te perdoa. dar então. Mas olha, se eu for responder, que não sei até se você também sabe, mas eu passei por uma experiência bem parecida com a sua e eu estou aqui ainda também para contar a história. Isso aconteceu há mais de 20 anos. E quando foi descoberto, era um câncer de ovário que tinha tomado conta de todo o abdômen. E os médicos não me deram mais que 2 meses. E eu estou aqui 20 anos depois. Então, sabe, a questão, eu acho, Wilson, é a entrega à vontade de Deus, como o próprio Paulo falou. Quando para você o que Deus determina, você consegue aceitar como o melhor que pode ser para você, para cada um de nós, porque Deus nos ama e com certeza Ele sempre quer o melhor para nós. Então, não tem mais barreira, porque as barreiras nós colocamos, nós fechamos a janela, a cortina, a persiana e ficamos no escuro e nos queixamos que estamos no escuro. Tem que abrir o coração, tem que abrir a janela, tem que se entregar realmente ao amor e à vontade de Deus. E aí as coisas tomam o rumo que tem que tomar e é isso. Não sei, quer dizer, essa é a minha experiência, Paulo. Sempre que Eu aprender vou contar, muito. eu vou contar um pouquinho do filme que eu ia mostrar. E aconselho vocês a assistirem. Um filme maravilhoso. Collateral Beauty, que é Beleza Oculta. O filme, eu acho lindo, eu acho fantástico o filme. O que o filme é? É um camarada que perde a sua filha, que tem 6 anos, e ele, no início ele está falando sobre a morte, o tempo e o amor. Então, ele vai discutindo como é que essas coisas como falo, ai, meu Deus, fugiu a palavra.
elas se interagem na nossa vida, não é? E o que ele vai aprendendo nessa jornada do filme? A esposa dele consegue, logo de início, perceber aquilo que ele vai chamar de beleza colateral, ou beleza oculta, não é? Que tem em todas as coisas, inclusive na morte. Não é? E ele vai passar todo esse processo durante o filme a perceber essa beleza, até que finalmente ele consegue perceber essa beleza. Quando ele descobre, por exemplo, no diálogo que ele tem, que eu ia mostrar, que ele está fazendo com amor, né? Porque colocam 3 atores para fazer cada um desses personagens, né, fictícios e tal, que depois vê que não é, né? E o amor vira para ele e fala assim: eu estou em todas as coisas, nas coisas boas, nas coisas ruins, eu estou lá. Basta você, tipo assim, fechar os olhos que você vai me encontrar. Parece poesia, sabe? Mas é realidade. É realidade. Talvez seja uma realidade para quem necessita muito dessa realidade, né? Mas é a minha realidade. Eu preciso dela. É com ela que eu consigo me segurar, me estruturar e poder rir, né? Porque há momentos que é difícil, claro, entendeu? Certeza absoluta, não é? Quem de nós pode dizer que tem? Mas cada dia você vai construindo, né, uma relação com a vida, com a morte, com Bahá'u'lláh, com Deus, que vai te permitindo uma forma diferente de lidar com isso. Eu lembro o ano passado, a Fazim esteve aqui em Vitória para fazer um seminário sobre o Bab, e aí começou a falar sobre o propósito de Deus. Eu me lembro que eu falei: Fazim, eu entendo tudo quando é comigo. Mas quando se trata de uma criança, eu comecei a chorar, entendeu? Quando se trata de uma criança, eu não consigo entender. E dei trabalho para fazer, conseguir me explicar, não é? Para descobrir a beleza oculta até mesmo nisso. Como que isso pode trazer um processo e gerar um processo de aprendizado, né? Às vezes infinito, que de outra forma não poderia ser produzido. Mas isso não significa dizer, porque existe, eu não sei, assim, né? Eu não quero responsabilizar a Deus por alguma coisa que não é só Ele o responsável, né? Todos nós somos responsáveis por todas as mazelas que estão no mundo. E aí depende de nós o que a gente vai fazer com isso. Porque eu acho complicado, na minha versão é complicado. Tem um poema, o ano passado, no Outubro Rosa, porque eu faço um pouco de militância no Novembro Azul, na questão da prevenção. No Outubro Rosa acontece 500 mil coisas, no Novembro Azul não acontece nada. E no Outubro Rosa, o ano passado, dia 30, começa em outubro, no dia 1º de outubro, dia 30 de setembro, eu tive uma noite com muitas dores mesmo. Eu cheguei a ajoelhar aqui no meu quarto, pedindo a Bahá'u'lláh que me levasse, porque eu não aguentava mais tanta dor. E aí, no dia 1º eu fui lá, no Outubro Rosa. E aí uma poetisa começou a declamar um poema que todo mundo achou lindo. E eu saí de lá, eu falei: eu vou embora, porque senão eu vou dar eu vou gritar com essa mulher, entendeu? Porque ela falava bem assim: tudo em mim que é ódio, rancor e dor transforma-se em tumor. Eu falei: meu pai do céu, ela está dizendo então que eu produzi o meu próprio câncer? É isso que ela está falando? Eu falei: meu pai do céu. Eu fui embora. Eu falei: gente, ó, já deu para mim, muito obrigado, tchau, vou para minha casa. Entendeu? Então as pessoas têm uma certa mania de responsabilizar sempre o outro, né, sobre as nossas mazelas. A gente nunca... É isso. Mas no seu, Wilson, talvez era melhor perguntar, não sei se também pelo que eu te conheço, você é uma pessoa difícil porque você é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente consegue elaborar muito bem as coisas e não é muito fácil de convencer de nada. Mas também nem quero te convencer, só estou dando para você a minha perspectiva e não complica a minha vida. Não, tudo bem, não quero. Não. Brincadeira, Wilson, Obrigado. brincadeira. Pode complicar sim, é brincadeira. Obrigado pela resposta. Mas pode fazer o querido Sorrapa colocou que ele quer ainda fazer um comentário, não é isso? Fique à vontade.
como a palestra começou falando que normalmente as pessoas não esperam a morte, acham que a morte é para outros e nunca para eles. O senhor Vali Bartar, que muitos conhecem, que foi um grande pioneiro iraniano, que veio nas primeiras levas de pioneiros, ele era uma pessoa muito bem-humorada. E uma vez nas palestras dele, contou uma história que me tocou muito. Diz que um jovem, à noite, quando estava dormindo, de repente levantou assustado e viu o anjo da morte com a foice em volta da cama dele. Falou, mas quem é você? Falou, sou o anjo da morte, vim te levar. Falou, mas eu sou muito jovem, não quero ir. Ele falou, por quê? Porque eu quero viver mais alguns anos. Aí o anjo da morte falou, tudo bem, pode ficar. Mas ele falou, o jovem falou, com uma condição. Outra vez, quando você vier, quiser me levar, me avisa antes para eu me preparar. Falou, tudo bem, combinado. Passaram-se muitos anos e o jovem esqueceu. De repente, uma outra noite, a anjo da morte apareceu. Ele se assustou, falou, mas como? O que você está fazendo aqui? Vim te levar agora. Mas você ficou de me avisar. Ele falou, não, mas eu te avisei várias vezes. Quando levei teu vizinho, te avisei. Quando levei teu pai, te avisei. Quando levei teu tio, te avisei. Quando levei teu irmão, te avisei. Agora é tua vez. Isso mesmo. Se permite um comentário, nesses tributos a gente tem aprendido muita coisa sobre a morte, sobre a vida, sobre serviço à fé, não é? E há um Bahá'í que morreu rapidamente, de forma trágica, o Sr. Sheikh Zadeh, não é? E eu pensava, gente, o Sr. Sheikh Zadeh não teve tempo de se preparar. O Sr. Raz também foi muito rápido, o Sr. Lídio também foi muito rápido. Mas o Sr. Sheikh Zadeh foi um desastre. Mas aí, olhando a história da vida dele, era impressionante o sentido que ele tinha de urgência. O Sheikh Zadeh, o que ele mais prezava era fazer serviço rápido para a fé, não perder tempo. A vida inteira dele, ele não perdia tempo. É interessante, né? Como se, de alguma forma, ele estivesse sendo encaminhado, porque, olha, o teu tempo é curto, né? Porque a maioria não teve, as pessoas tiveram tempo mais longo. O Sheikh Zadeh morreu jovem, não é? Jovem, sim, para a nossa concepção. Mas é interessante. Obrigado, Sorrado. Bacana partilhar isso. Muito bem. Mais alguém gostaria de dar alguma contribuição? Estamos chegando ao fim. Eu queria perguntar se esses tributos estão gravados, se a gente pode assistir. Então, a gente está tentando mudar, até pensando em mudar o link lá, porque é um link que as pessoas não conhecem muito, está escrito Fireside Ajudantes. Então, no YouTube, se você entrar Fireside Ajudantes, todos esses tributos estão lá, gravados. E a live que você comentou que fez recente? Como que a gente eu assiste? eu vou colocar aqui no chat que é mais fácil. No Instagram do André. Eu acho que vale a pena, sabe? Até porque, em termos de promoção da fé, seria muito bom que os pais acessassem. Né? Tá aqui, nesse Instagram do André Stein. André L, né, Stein. Sim. Ele foi campeão do mundo de voleibol de praia, né? E o Instagram dele tem bastante gente. Acho que tem 15 mil ou 20 mil seguidores, né? E foi uma experiência muito legal, que eu estou tentando agora explorar também em termos de proclamação da fé. Pegando essa galera que tem muita gente no Instagram e buscando alguns temas que a gente possa conversar e, a partir daí, falar sobre a fé. Foi muito legal, foi muito legal. Foi uma coisa muito descontraída, muito tranquila. Eu conheci ele há mais de 5 anos que eu trabalho com ele e a gente se tornou amigo nesse tempo, né? Então vale a pena assistir, vocês vão gostar mesmo. Paulo, diga, a Karine tá em linha. Karine Raide. Eu vi. Aqui, ó, Karine aqui. E também teve a minha irmã, mas foi embora. Oh, que pena. Pena. Mas tá ali a doutora Karine. Sim, Karine é uma grande amiga. E aqui do Brasil somos vários. Está aqui o Jorge, o Marco, o Wilson e eu.
aqui de Portugal, quem mais está, Karine? Quem? Marcos, O Jorge você, Bota Neves Jorge. e o Marco Oliveira. Pois, esse o Marco já veio, Marco. Palestra internacional. Muito Posso só dizer uma coisa? Há 30 e muitos anos atrás, o Paulo foi das pessoas que teve mais influência em mim enquanto jovem Bahá'í. E marcou muito a sua maneira de viver a fé, aquela dedicação, aquele empenho. E é fascinante porque que eu ouvi aqui hoje deve estar entre as 2 ou 3 mais impressionantes intervenções de um Bahá'í que eu alguma vez ouvi. Portanto, muito obrigado ao grupo que organizou. De facto, valeu bem a pena, Paulo. Bom. Obrigado, Marco. Obrigado. Para mim foi um prazer te conhecer. Para mim foi uma coisa que eu nunca esqueci. Né? A tua amizade, Karine. Nossa, Karine, né? Tantos anos junto nos Açores. Poucos, né? Podia ter sido muito mais. Começam a falar assim, eu fico cheio de inveja. Que isso, Marco? É o Paulo depois de mim. Estás logo a seguir. Marco Oliveira, é um prazer lhe ver, viu? Você qualquer hora tem que falar também para nós, viu? Vamos escolher um tema para você apresentar nesses palestras semanais, vai ser uma grande honra para nós, viu? Muito obrigado, Ana Guita. Vale a pena, Dona Guita. Karine quer falar. Isso está gravado. Se quiser partilhar com outras pessoas, é possível? Sim. Sim, no chat tem um link que leva para o canal do YouTube. Em alguns dias a gente já disponibiliza lá. Karine. E também temos um link para uma pequena pesquisa. Se vocês puderem responder após a palestra, nós aqui do canal agradecemos muito. Que eu sei que há outras pessoas em Portugal que gostavam de ouvir, só que para nós é muito tarde. É quase 1 da manhã e há pessoas que não podem ouvir essa hora. Uhum. Tem mais de 30 palestras já gravadas que estão neste link. Então, vocês podem compartilhar também com seus amigos e contatos. Lembram-se de que essas reuniões nós estamos realmente realizando como Fireside. Nós gostaríamos de poder transmitir a fé a mais pessoas, já que pessoalmente não podemos fazer contatos com as pessoas, pelo menos através das ondas, pudéssemos levar a palavra de Baha'u'lláh. Realmente é uma grande missão que nós todos temos e é a nossa alegria e a luz da nossa vida, não é? Muito obrigado por estarem com a gente esta noite. E Paulo, muito obrigado também. Ter coragem de compartilhar tudo isso com a gente é muito bom. Assim as pessoas perdem esse medo da morte, embora os Bahá'ís realmente se estudarem as palavras de Baha'u'lláh sobre a vida após a morte, com certeza não só... Baha'u'lláh diz que não revela mais, porque então ninguém queria viver e todos ansiariam por partir. Então ele vai com moderação e nos mostra só algumas coisas, mas tem muita coisa boa esperando todos nós, com certeza. Com certeza. Boa noite a todos, queridos amigos. Boa noite, queridos amigos. Até o nosso Muito próximo obrigado. encontro. Gratidão, Paulo. Dona Guite, teve também uma pessoa vendo pelo telefone aqui que não conseguiu acessar no... A minha mãe ficou assistindo o tempo todo aqui no celular, no WhatsApp. A moça... Logo você poderá compartilhar a gravação com ela. Manda lembranças a todos, viu, Dona Guite, a senhora? Obrigada, querida. Um prazer ter vocês aí, viu? Meu coração ainda também pertence um pouco a Portugal, viu?
Muito bom, amigos de Portugal. Olá, amigos, muito obrigado. Paulo, tchau, obrigada, hein? Tchau, queridos. Boa noite, tchau. Até a vinda aqui, por aqui. Tchau.